Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Juba. E o São Paulo Futebol Clube agora ele vai ter que ter mudanças imediatas assim, mas também surgem algumas esperanças muito bacanas para o torcedor são paulino mais esperançoso ali e também para aquele que não acredita que tudo acabou, né? Então tem muito o que falar. A torcida independente convoca uma galera aí para poder ir lá na porta do Morumbi nas vésperas do jogo contra o Ceará, que vai rolar pelo Brasileirão. E tem também jogador da equipe de base do São Paulo que passa a ser a grande esperança para o tricolor, mas não agora para vendas e sim em campo. O São Paulo tem 2 jogadores que devem puxar a fila para ir embora ali do time do tricolor. O São Paulo não deve querer renovar com 2 deles e a coisa tá fervendo ali. Mailton ou Cédric Soares? 3 zagueiros ou apenas 2? Como é que está a situação de Lucas Moura? Como está a situação de Oscar? Tem tudo que você quer saber, precisa saber e merece saber do São Paulo Futebol Clube aqui e agora. Vamos juntos então? Vamos falar de São Paulo Futebol Clube. Para isso tudo aí, deixa esse like também. Deixa um likeinho para dar uma moral e se inscreva aqui no canal que você é muito bem-vindo. Muito bem-vindo, eu faço questão de ter você por aqui na Coletiva do Juba. Tamo junto? Então vamos lá, likeão, obrigado. Valeu, olha só. Deixa eu começar com os caras que devem ir embora para depois falar dos caras da base, que devem ter agora uma trajetória muito importante no time de São Paulo. Primeiro, Luiz Gustavo, São Paulo não deve renovar com ele, até porque agora o São Paulo vai ter esse protesto aí, essa cobrança mais enfática, uma cobrança um pouco mais forte ali com a diretoria do São Paulo, então o Luiz Gustavo ele deve ser parte ali de uma renovação de ares, então ele não deve ter o contrato renovado. E um outro que está gerando uma polêmica tremenda é o Emiliano Rigoni. O Rigoni ele também pode ter o contrato renovado de maneira automática se ele cumprir mais 9 jogos. Lembra quando ele foi contratado agora? 12 jogos, se ele bater a meta dos 12 jogos, jogando 45 minutos, ele teria o contrato renovado automaticamente. Ele já fez 3 jogos e agora, se tiver mais 9, ele conclui o contrato. Então o São Paulo, se não quiser que tenha essa renovação automática, é só ele não jogar todos os jogos, tal, aí ele vai ficando. Se ele fizer 11 não tem renovação automática, aí o São Paulo opta por renovar ou não. Ele saiu vaiado no último jogo. Então ele teria que fazer um Brasileirão muito bom agora para dar a volta por cima e conseguir ali uma renovação com o São Paulo, mas primeiro ele vai ter que convencer a torcida. A diretoria do São Paulo bastante afastada, ela não vai querer agora confrontar o torcedor e renovar com o Rigoni na marra, até porque o Crespo, ele claro que deu aval, mas ele tira o corpo fora para falar em jogador que ele pediu. Então nem pro Rigoni ele passa o pano, mas ele coloca para jogar. Então vamos ver aí qual vai ser quais serão as próximas cenas do Rigoni. Pode ser que ele nem consiga essa renovação. E um último que tá dando muito o que falar também é o Luciano. O Luciano sempre se escondeu atrás de jogadores com mais responsabilidade que ele no elenco, como é o caso de 2022, por exemplo, 21, tinha já Caleri, tinha Pablo, tinha Vitor Bueno, tinha Benítez, tinha Rigoni, o Luciano foi ficando por ali. 2020 tinha o Daniel Alves, lembra disso aí? Depois 2021 tinha um monte de cara, 2022, em 2023 o Lucas Moura volta, tinha o Caleri que dividiram ali a responsa, Dorival Júnior veio pro São Paulo, antes tinha Rogério Ceni, então o Luciano nunca foi aquele cara da responsabilidade. Quando nós tivemos 2024, que tinha o Zubeldia também, o Luciano ele teve uma responsa e ele não deu conta do recado com a camisa 10 na meia. E agora, quando faltam de novo Lucas Moura, Oscar Caleri, o Luciano que deveria dar conta do recado não conseguiu fazer praticamente nada pelo time de São Paulo. Então ele passa a ser um cara muito questionável, um cara que será que dá pra ficar o Luciano no São Paulo? E a torcida do São Paulo, grande parte pé da vida com ele, já pede a saída do jogador que por enquanto não procura clube. Ele, lógico, que só poderia sair no final do ano, mas ele nem procura clube, o cara tá ali basicamente na zona de conforto no time do São Paulo, eu diria assim. É um titular absoluto, camisa 10, que se o Caleri brilhar, ele quer fazer os golzinhos antes. Se o Lucas tiver titular, ele quer ser o meia. E se ele tem que dar conta do recado e fazer ali
pro São Paulino, pro São Paulo, enquanto não temos os craques, o Luciano perdeu os gols feitos e não deu certo. E aqui tá dando muito o que falar, então vamos ver. Luiz Gustavo Rigoni e Luciano estão ali na bancarrota da paciência, estão no limite da emoção e muito provavelmente eles serão parte das saídas do São Paulo para renovação para 2026. Falando ainda em renovação, o São Paulo ele conta hoje com algumas figuras da equipe de base que já estão se destacando e muito. Um deles é o Luca, um jogador que está no ranking de 7º maior driblador do mundo na sua categoria. Ele entra para jogar na Libertadores pelo São Paulo com o técnico Hernan Crespo. O Crespo que não estava colocando o Luca ainda para jogar, dessa vez o Luca entrou. Então ele entrou na pedreira, nada cobrado também, mas ele entrou e isso aqui é uma boa notícia. E um que está se firmando, para não falar de todos, como Pablo Maia talvez, tem um monte de cara que já joga no São Paulo, mas um que se firma cada vez mais agora é o Rodriguinho. O São Paulo é eliminado pela LDU sem demonstrar uma reação, né? No resultado agregado foi 3-0 para a LDU. E o Rodriguinho foi um dos jogadores que ele conseguiu chutar uma bola excelente de esquerda. Ele conseguiu fazer algumas jogadas que o levaram a não ser o responsável pela derrota do São Paulo, apesar dele ser o meia, e é na meia, o meio-campo é o lugar dos craques, ali que tem que ser o craque mesmo, ele não foi, mas ainda assim o torcedor são paulino, entendendo que o problema está longe de ser o Rodriguinho, ele passa a ser uma das peças-chave para a renovação do São Paulo em 2026 também, tanto o Luca quanto o Rodriguinho. O Marcos Antônio muito em breve deve voltar, sentiu ainda contra o Santos e não está jogando pelo time do São Paulo, é dúvida para o jogo contra o Ceará, mas isso a gente fala no pré-jogo, né? Agora, o que está acontecendo? A torcida independente, que é uma organizada do São Paulo, na figura do Baby, faz um post falando que vai ter um protesto no Morumbi às vésperas do jogo contra o Ceará, amanhã, na segunda-feira, vai ter essa galera indo lá cobrar Júlio Casares, que tem que fazer mudanças. A responsabilidade é dele. Os pedidos são para tirar ali diretoria de futebol incompetente, o Dr. Sanches, sabe? Caras assim como o Belmonte, como o Nelson Chapecó, por exemplo. Tem um monte de cara que a torcida está pedindo fora. E está pedindo pro Casares. Então, tipo assim, não é que o culpado é o Casares. O Casares é o responsável por tirar essa galera de lá. Se o Casares tirar, muito que bem, ele continua presidente, tranquilo. Se ele não tirar, aí que ele vai ser cobrado. O São Paulo, o que fez com a equipe de base, com as vendas ridículas que ele acabou fazendo, ali tá tudo bem, pano passado. O Baby, ele nesse texto que ele faz, ele convoca jornalistas e coloca entre aspas São Paulinos. Ele chama blogueiros entre aspas São Paulinos e youtubers entre aspas São Paulinos. E assim, é uma coisa interessante, né? Pelo menos dessa vez ele chamar todo mundo. Eu acho que ele quer fazer volume lá e que todo mundo se una dessa vez para poder cobrar. Achei interessante a medida, achei que vale a pena todos os São Paulinos se unir e fazer um gritos único que queremos mudanças no time do São Paulo para não ficarmos atrás de times que estão estruturados bem financeiramente e isso tá pegando. E segunda-feira, antes do jogo contra o Ceará, vai ter essa manifestação da torcida do São Paulo pacífica, totalmente de boa, mas vai ser um grito ali de fora Belmonte, fora Chapecó e Nelsinho, fora Rui Costa, fora Sanches, queremos mudanças, vai ser mais ou menos assim. Acho interessante a medida. Não sei qual será o resultado dela, mas a medida ali eu achei até que tem ali a sua importância, tem a sua importância. Vamos falar agora sobre Lucas e Oscar, quero atualizar, falar sobre Eric também, sobre o Mailton, 3 zagueiros, tem um monte de coisa pra falar aqui no vídeo de hoje ainda. Vem comigo aqui, chega aí. Molhar as palavras pra dar aquela água mineral gelada. Tomar água porque eu tô trabalhando ainda, né? Sabadão, tomar uma aguinha trabalhando, fazer o quê, né? Ossos do ofício, vamos lá. Gente, o Cédric Soares treina com o técnico Hernan Crespo e pode jogar agora contra o Ceará, treinou normalmente. Não entendo como que o Cédric pode ainda ser titular do Crespo. Quero que o Crespo faça as mudanças necessárias e a primeira delas é Mailton de titular no time do São Paulo. O Mailton basicamente em 20 minutos, ele fez mais do que o Cédric Soares a vida inteira, desde que esteve no São Paulo. Desde que ele assinou com o São Paulo, não lembro do Cédric fazer o que o Mailton fez. E o que o Mailton fez foi na Libertadores contra a LDU, onde ninguém estava jogando bem.
e o time já eliminado. O Mailton se destaca, então assim, o Mailton não, por que não? Cedric não, aí sim, eu tô de acordo, Cedric não, o Mailton sim. E o Crespo, ele segue nesse sistema de 3 zagueiros, né? Ele já foi cobrado por isso e ele tá mantendo. Agora sim, gente, o São Paulo não tem mais nada a perder, sabe? O São Paulo tem que se classificar para Libertadores. O sistema de 3 zagueiros, ele deve perdurar ainda contra o Ceará, mas é bom que o Crespo faça o resultado. Eu acho já que não deu certo. Tem que tirar o terceiro zagueiro, jogar apenas com 2, ele pode escolher qualquer um, tem um monte agora, né? Então acho que o Crespo deveria sim mudar o sistema de 3 zagueiros agora. Não tenho a informação que ele já mudou, mas é possível que contra o Ceará ele promova essa mudança, porque o São Paulo já sucumbiu, já deu errado, já está eliminado e é uma pena, mas a Libertadores virou um sonho pro ano que vem, talvez. E tem que ter mudança, né? Falar em Libertadores ano que vem, não adianta nada você falar, caiu em pé contra o Botafogo, nossa, tá lindo. Perde pra LDU e tem algumas pessoas normalizando. Não, tá bom, São Paulo foi até que longe. Não! E se é pra entrar com essa mentalidade, é melhor que nem vá. Se for para entrar com essa mentalidade, é melhor não ir mesmo. Imagina, agora o São Paulo caiu de maneira vexatória, foi sim um vexame contra a LDU e que o Crespo tenha tido esse tipo de consciência e mude esse sistema de 3 zagueiros, tá bom? Antes de falar do Eric, que eu acho que é a coisa mais interessante que eu vou falar nesse vídeo aqui, eu quero falar do Lucas Moura, que deve ser relacionado para o jogo contra o Ceará. O Lucas ainda jogando com dificuldade, não pode acelerar muito, porque sente dores. Uma melhora de 100% eu acho mais inteligente. Eu não colocaria o Lucas para jogar nem um pouquinho. Agora, se ele não estiver com dor nenhuma, aí sim ele pode ir jogando para ir ganhando o ritmo de jogo necessário para continuar no time de São Paulo. Aí tudo bem. O Lucas muito emocionado, muito incomodado com a derrota do São Paulo e querendo jogar a todo custo. Uma das críticas da torcida do São Paulo na segunda-feira vai ser sobre o departamento médico, tanto preparação física quanto médico que recupera. Há uma teoria aí, que é só teoria, não é nada comprovado, de que o Lucas, se estivesse na mão de outro DM, já estaria recuperado. E que Marcos Antônio, por exemplo, se estivesse na mão de outro preparador físico, não teria se machucado e teria jogado a Libertadores. Então são teorias, muito que está falando em bastidores por aí, mas muito nada comprovado. Mas assim, vai ter pedido de saída do preparador físico e também do médico Dr. Sanches do São Paulo. É com isso que o São Paulo acredita que o Lucas Moura pode jogar também, porque agora mudando tudo e tal, mas não contra o Ceará, né? Acho que ainda tá difícil ainda. E o Oscar, ele segue machucado. Isso aqui deu uma polêmica tremenda, o caso do Oscar, porque o que aconteceu? O São Paulo, ele divulgou que o Oscar estava treinando sem restrições nenhuma restrição, e falou desde o dia 19, tá sem restrição. Pode jogar dia 25, 19 sem restrição. Dia 20, sem restrição. 21 também, 22, até o dia 25, quando ele não entra em campo com o Crespo. O São Paulo eliminado da Libertadores. E quando o Crespo é perguntado, o Crespo, para perplexidade de todos, ele fala: o Oscar não treinou. Não sei quem passa informações para vocês. O Oscar não treinou. Então deu muito o que falar. E o Oscar segue fora, sem prazo para voltar. Então, novamente, a cobrança vai ser duríssima para esses caras aí que estão aí no São Paulo na preparação física e também no departamento médico. Olha só, gente, deu muito o que falar também o Tapia não ter entrado para jogar nenhum jogo da Libertadores. Em nenhum jogo o Tapia conseguiu entrar. Então, quando o São Paulo precisou daquele ponta que estava jogando... Lembra que quando o Crespo assume, o Lucas Ferreira ficou no banco do Tapia. O Tapia entrou antes. Você fala, opa, o Crespo quer queimar o Lucas Ferreira. O Tapia tá entrando, o Lucas Ferreira não. Aí o Lucas Ferreira... vendido. Não era culpa do Crespo, ficou claro porque o Lucas Ferreira não entrava. Ele de contusão veio e já estava vendido. Então o Crespo não coloca. E aí também aconteceu a mesma coisa com o Henrique Carmo. O Crespo não coloca, começa a pôr o Tapia. Não coloca o Henrique Carmo, começa a pôr o Tapia. Você fala, peraí, então o Crespo adora o Tapia. Aí o Henrique Carmo aparece vendido. Você fala, já entendi. O Crespo devia ter uma informação de que o Henrique Carmo seria vendido, então ele coloca o Tapia. Quando o calo aperta, que chega na Libertadores, ele não tem Lucas Ferreira, não tem Henrique Carmo e tem que pôr o Tapia,
O Crespo não coloca, colocando o Emiliano Rigoni. E deu muito o que falar, o cara sai vaiado. E quando ele sai, entra o Luca. Aí você fala, peraí então. Então o Tapia agora não é nem titular do Lucas Ferreira, nem do Henrique Carmo e nem tampouco do Luca, porque o Luca entrou. Então o Crespo não tem demonstrado recentemente nenhuma confiança no Tapia. E o Crespo tem a confiança de parte da torcida do São Paulo, da diretoria do São Paulo. O Crespo deve mesmo ser o técnico pro ano que vem. Ele deve conseguir classificar o São Paulo para Libertadores e jogar ano que vem no São Paulo, ficar ano que vem no São Paulo. E aí Rigoni não tá garantido. E o Tapia, no momento mais crucial da história do São Paulo, ele não entrou. Então o Tapia também, emprestado pelo River Plate, passa a ser uma carta fora do baralho, sabe? Passa a ser uma peça para devolução, assim como o Luiz Gustavo não deve renovar, nem tampouco o Rigoni. Talvez o Luciano pode ter que pegar outro caminho, e o Tapia é um jogador que o São Paulo deve devolver. E aí o que acontece? O Eric está jogando no Vitória da Bahia. O Vitória, muito chance grande de cair para a Série B. O São Paulo pode simplesmente trazer o cara de volta. É claro que ele tem contrato lá, mas ele passa a ser uma peça interessante para o São Paulo, que ao vender o William Gomes, Henrique Carmo, Lucas Ferreira e não poder contar com o Tapia, o Eric passa a ser uma peça fundamental que grande parte da torcida do São Paulo quer de volta. E você, gostaria de ter o Eric de volta ou não? Eu acho que é uma esperança que nasce, você não acha? Eu acho. O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!